Olá, eu sou Josadac Lima, biblicista, especialista em discipulado, e eu estou aqui mostrando para vocês a biblioteca particular que eu tenho, construída em média 35 anos. E essa é a segunda parte, e eu quero falar sobre a área que eu tenho da filosofia e filosofia teológica, essa junção que é muito comum na história da teologia e da filosofia. Bem, eu queria começar exatamente mostrando alguns teólogos e filósofos católicos aqui que são muito preciosos nessa construção. E tem uma teóloga brasileira, Maria Clara Bingmer. Olha o que ela escreveu, Ser Cristão Hoje. É um livro simples de teologia, com perspectiva filosófica, muito bom para ler, simples. Se quiser entender um pouco dessa perspectiva da filosofia teológica no campo católico, está aqui. Nessa linha também tem aqui vários livros, mas principalmente um autor que fez a minha cabeça. É um francês chamado Edgar Morin, e ele tem uma filosofia de educação que ele vai chamar de complexidade. E esses livros, essa coleção inteira, é simplesmente fenomenal. Todavia, eu queria destacar um dos livros dele que é simples, talvez um dos mais simples, que chama A Cabeça Bem Feita. E a tese desse livro é repensar a reforma, reformar o pensamento. Então a teoria dele é o pensamento complexo, e na área de educação, quando eu tive acesso a esse autor alguns anos atrás, eu comprei tudo que ele tinha. E os livros dele vai mais ou menos até aqui. Daqui para frente são outros autores que trabalham essa perspectiva. Aí avançando um pouco mais, você vai ter aqui alguns filósofos famosíssimos, né, como John Locke. Você vai ter o Nietzsche, aí você vai ter aqui também o filósofo brasileiro, né, o Luiz Felipe Pondé, que tem livros excelentes, mas um dos livros dele que me chamou bastante a atenção, e eu queria rapidamente colocar aqui para você, esse livro aqui, A Era do Ressentimento. O Pondé é muito instigante, não só na fala, mas na escrita. E ele vai tratar sobre uma agenda para o mundo contemporâneo. Então ele vai fazer algumas leituras da realidade da sociedade de hoje, a partir da perspectiva de que é uma sociedade ressentida. Muito interessante essa leitura do Pondé. E aqui segue alguns autores também. Vale destacar esse vermelho aqui, Tratado da Natureza Humana, do David Hume. Vale lembrar que eu fiz uma especialização em Teoria do Conhecimento na Universidade Federal do Paraná, e foi baseado basicamente nesse livro. Então, olha o tamanho dele, o gigante que é um livrão, mas só para dizer que de fato eu estudei. Está aqui as notas, né? As minhas notas, às vezes no próprio livro, ó. E dentro do livro tem naturalmente as anotações que você pode verificar aqui, ó. Eu tenho esse hábito, né, de estudar o livro anotando. Está aqui um excelente livro, lógico, nem todo mundo vai ter a coragem de ler um livro desse tamanho. E dentro dessa área da filosofia ainda, tem aqui os grandes, né, como Jean-Paul Sartre, poxa, tem o Kant, aqui vai ter o Heidegger, que já é um pouco mais contemporâneo, na época da Segunda Guerra Mundial, mas olha, eu preciso destacar o meu filósofo preferido, que é nada menos nem nada mais do que o Søren Kierkegaard. E o Søren Kierkegaard, ele, entre todos os livros excelentes dele, que eu poderia destacar aqui, por exemplo, tem esse aqui, o Conceito de Angústia,
e tem esse que eu gosto do tema, o desespero humano. E por que o Søren Kierkegaard me influenciou? É porque desde a faculdade eu comecei a perceber que eu tinha um viés um pouco existencialista, de modo que o livro que mais me chama a atenção na Bíblia é o livro de Eclesiastes. E quando eu me deparei com a filosofia do Søren Kierkegaard, que é um teólogo também, logo eu me identifiquei pelo fato dele estar exatamente tratando sobre essa angústia do ser humano, desse ser angustiado que não tem respostas em si mesmo e nem no seu entorno e que tem que recorrer a um único ponto que é Deus de resposta para a sua vida. De tal modo que o desespero humano, segundo Kierkegaard, é a consciência do pecado, e aí ele vai tratar o conceito de angústia. Para ele, angústia é o pecado. Enfim, e aqui, dando seguimento, você tem uma série de livros antigos, né, de autores da Idade Média. Mas eu queria dar um destaque a dois autores na área da filosofia e da filosofia teológica que não pode deixar para trás, com certeza. O primeiro, de 400, lá para o quarto, quinto século, é nada menos e nada mais do que Santo Agostinho, o fenômeno. E dentre muitas coisas, olha, tudo aqui é Santo Agostinho, tudo aqui é Santo Agostinho. E olha lá, eu não poderia deixar de falar, eu sei que tem muitas coisas boas para falar de Santo Agostinho, mas o livro dele, As Confissões, tem que ser lido. Vai contar a história ou a jornada espiritual dele, inclusive a conversão. Eu sou fã de Santo Agostinho e se eu fosse indicar para você um livro para você começar, comece por As Confissões. Eu também fiz uma especialização na Federal e foi analisado um dos capítulos desse livro, que é sobre o tempo. Eu fiquei impressionado como alguém, já naquela época, lidava com um pensamento tão complexo que é o fator tempo. Enfim, está aqui. O outro autor, esse é um fenômeno, sem dúvida, que é nada menos, nada mais do que Santo Tomás de Aquino. Olha, daqui até aqui, e tem mais coisas por aqui dele. Muitas coisas que eu poderia destacar, mas olha esse livro dele aqui, São Tomás de Aquino, Questões Disputadas sobre a Alma. Ele tem muita coisa boa, isso aqui também é dele, eu vou já falar um pouco sobre isso aqui, mas o destaque que eu queria dar aqui não é muito no livro, mas sim a proposta, Questões Disputadas sobre a Alma. O São Tomás de Aquino era um cara tão fenomenal que ele era capaz de ir para a praça pública e pedir para as pessoas fazerem perguntas para ele e ele respondia ao vivo. Ou seja, era o cara que encarava qualquer tema, simplesmente um catedrático, um acadêmico de primeira grandeza, um teólogo e filósofo que a Igreja Católica tem como seu principal teólogo. Enfim, e aqui tem a sua obra principal, a Suma Teológica. Todo teólogo sabe que a obra magna de São Tomás de Aquino é a Suma Teológica. Um fenômeno. Eu posso ter uma hora para explicar com detalhes sobre essa obra. E aqui tem uma série de livros pequenos dele, né? São livros menores, mas muito bons e excepcional. Aqui tem os grandes filósofos, cada um desses livros é um filósofo. Lá em cima, aqueles vermelhos e azuis são literatura. Eu sou fã de literatura, gosto de literatura. Entre outros, está ali A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, um gênio, um escritor, bem como
Quem não lembra da Amor em Tempo de Cólera, de Gabriel Garcia Marques? Eu simplesmente tenho lembranças incríveis de quando li esse livro. Bem, gente, isso aqui são alguns que eu poderia dar um destaque, ainda tem muita coisa boa aqui, eu poderia falar muito bem de Heidegger, falar mais de Santo Agostinho, poxa vida, falar um pouco de Nietzsche. O Nietzsche tem uma beleza, por mais que a gente não concorde com o pensamento dele, mas ele tem uma beleza incrível na maneira de construir teologia. E também o Locke, são coisas maravilhosas e excepcionais e literaturas das mais sofisticadas que você poderia conhecer. Tá aí. E sem falar aqui na parte da educação, tá? Eu vou terminar com essa parte, porque eu comecei lá falando do Edgar Morin, que é o pensamento complexo, mas eu não posso deixar de lado um grande psicólogo e que me influenciou muito. Eu escrevi uma série de livros baseados no na ideia que ele deu. Eu estou falando do Carl Rogers, é psicólogo, e eu estou atrelando ele à área da educação. Olha o livro dele, Tornar-se Pessoa. Concluindo, o Roger, ele é tão impressionante, pelo menos do meu ponto de vista da educação, que ele diz que o objeto principal é o cliente, por isso que tem que formar tendo o cliente como pessoa central. Por isso que Tornar-se Pessoa é a proposta dele. Então, tá aí algumas das nossas boas coisas na área de filosofia e filosofia teológica.